Boa noite e um feliz sábado para todos. Sejam bem-vindos à nossa série de estudo sobre a Bíblia e o espírito de profecia. Meu nome é Leonel Joseph e hoje vamos estudar juntos o tema do selamento dos 144 mil. Esse tema é um tema muito discutido entre nós, adventistas do sétimo dia. E muitas vezes várias teorias são avançadas para explicar o mistério que envolve os 144 mil. E hoje, com a ajuda da Bíblia e do espírito de profecia, vamos estudar esse tema para tentar dar alguns detalhes importantes sobre esse assunto tão importante para o povo remanescente. Vamos abrir nossa Bíblia e vamos ler no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, o verso 1 a 4. Eu vou ler na versão King James, fiel. Apocalipse 7, verso 1 a 4. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi 4 anjos subindo, e houve outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo de Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí, segundo Apocalipse, vemos 4 anjos retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento algum, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores, até que a obra de selar os filhos de Deus seja cumprida. E Deus enviou o anjo vindo do leste para falar aos 4 anjos que tinha determinada obra para fazer. E Deus enviou esse anjo que vindo do leste para falar aos 4 anjos com o propósito de reter os 4 ventos até que o anjo selador termine a obra de Deus. Mas para não entrar e perder muito tempo, porque vou fazer o vídeo muito curto para não aborrecer, porque tem pessoas... para não aborrecer, ele faz um vídeo mais pontual. Vamos entrar no o que representa os 4 ventos. No livro Testemunho para Ministro, página 444, eu vou ler uns textos aí desse livro, Testemunho para Ministro, que vai falar um pouco sobre os 4 ventos. Se devem vir cenas tão como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestades, lutas políticas, representado como sendo retidos por 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da Igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou aquele que é único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição
o sinal, a inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize esta obra, e até que ele ordene que o soltem. Aí podemos ver claramente que os 4 ventos representam lutas, conflitos, guerras, terremotos, tempestades, elementos da natureza. Não somente da natureza, vai ter também lutas entre as nações, conflitos, um conflito generalizado. Mas antes que comece esse conflito, Deus quer selar o seu povo. E em outro texto vamos falar de um aspecto mais específico desse conflito vindouro. No livro Testemunho para a Igreja, volume 5, a página 152, vamos ler o seguinte: tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão as que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora eles estão sendo recontidos, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus, um tempo de tribulação, tal como nunca ocorreu antes. Agora é a nossa oportunidade de trabalhar. Então, nesse texto de Testemunho para a Igreja, vemos claramente que os 4 ventos representam o tempo de tribulação, o tempo de angústia para os filhos de Deus. Especialmente o tempo onde será proibido a todos aqueles que não tiverem a marca da besta comprar ou vender. Então, antes de entrar nesse conflito, Deus vai selar o seu povo. Olha só, o poderoso anjo que vem para selar os filhos de Deus do selo da imortalidade. Antes de soltar os ventos, Deus envia esse anjo poderoso para selar os seus filhos, a saber, os 144 mil. Vamos entrar nos aspectos muito mais importantes sobre esse tema. Acabamos de definir, os 4 ventos representam os elementos da natureza, com terremotos, inundações, e também os elementos entre as nações, guerras, conflitos, lutas políticas. Mas de maneira mais especial, os 4 ventos representam também o tempo de tribulação, o tempo de angústia pelo qual o povo de Deus vai passar. O povo de Deus vai atravessar esse tempo de conflito, esse tempo de tribulação, esse tempo de perseguição. Mas antes de entrar, o nosso bondoso Pai envia o anjo selador para nos marcar antes de entrar nesse conflito final. O conflito que vai opor os filhos de Deus, contra a marca da besta, e também os inimigos do povo de Deus, que vai impor esse sistema abusivo, esse sistema autoritário contra o povo de Deus. Vamos entrar num aspecto muito importante. Como vão ser selados esse povo? Ok? Como vai ser selado o povo de Deus? E de qual Israel está falando aí? Porque diz assim, no verso 4, diz assim: e eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E hoje nós não vamos entrar nos detalhes das tribos, ok? Vamos ver especialmente, de maneira mais específica, o aspecto do selamento.
quem vão ser selados, e como serão selados. É muito importante. Quem serão selados e como vão ser selados. Vamos ler agora no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, a página 266 e 267. Mas vamos começar na página 266, Testemunhos para a Igreja. Diz assim: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Tem muitas informações aí nesse texto. Um texto bem resumido, mas que fala da última obra que Deus vai fazer em favor da sua igreja. Na verdade, na versão original do Testemunho para a Igreja, tomo volume 3, da página 266, eu tenho essa versão original em inglês, a serva do Senhor fala, diz, em especial, na obra final que se faz em favor da igreja. Mas no português tiraram essa parte que diz em favor, que diz in behalf of the church. In behalf, c'est-à-dire na obra final que vão fazer para a igreja. Não é que a igreja vai fazer, não é a obra final da igreja, mas a obra que vão fazer em favor da igreja. Ok? É muito importante essa parte aí. Então é Deus que vai fazer essa obra de selar seu povo. E também está em perfeita harmonia com Apocalipse 7, o verso 2, que vem anjos que vem do leste, que vai fazer o selamento entre os filhos de Deus. Vamos seguir, vamos ver um aspecto muito importante desse tema, desse texto que acabamos de ler. Vemos que os 144.000 vão ser selados na obra final que Deus vai fazer em favor da sua igreja. Não no início, mas na obra final. E também vemos que a serva do Senhor faz uma relação entre Apocalipse 7 e Ezequiel 9. É muito importante ver isso, porque mais na frente vamos fazer a relação, vamos ler também Ezequiel 9 para poder entender melhor esse tema. No mesmo livro de Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 267, vou ler uma partezinha aqui bem interessante, que diz: notem cuidadosamente este ponto. Os que recebem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Então, quando falam aí de Israel, não podemos se referir ao antigo Israel, do tempo de Ezequiel, do tempo de João também, das 12 tribos. Na verdade, no tempo do João já não tinha mais 12 tribos, tinha somente 2 tribos, no tempo de Jesus, dos discípulos, Judá e Benjamim, já que no ano 721 antes de Cristo, as 10 tribos que ocupava a parte do norte, a parte setentrional da Terra Prometida, foram levados
em cativeiro por Assíria, ok? Pelo rei da Síria. Então aqui diz assim: pelas abominações que se cometem na igreja, seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Então, falando do selamento dos 144 mil, da obra final que Deus vai fazer em favor da sua igreja, que Ele mesmo vai fazer, não é uma obra que a igreja vai fazer, é Deus que vai assinalar, que vai selar o seu povo. Então, comentando esse assunto muito importante, a serva do Senhor faz uma relação entre Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Vamos ver agora o relato de Ezequiel com relação a esse tema tão importante. Vamos ler no livro de Ezequiel 9, como diz Testemunho para a Igreja, tomo 3, né? Volume 3, página 267, dizendo: leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Vamos com o espírito de oração, com o espírito de humildade, ler agora o 9º capítulo de Ezequiel. Eu tenho aqui já o capítulo na versão King James, a King James fiel. Lemos aqui. Não vamos ler todo o capítulo, vamos ler alguns versos desse capítulo. Vamos ler agora os versos 3 a 7. E a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim sobre o qual estava, até a soleira da casa. E lhe chamou a homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor no seu lado. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram, que choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele ao meu ouvido: ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso óleo, nem tendes pena. Agora verso 6. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Verso 7. E ele lhes disse: profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Então, claramente, vemos que Ezequiel 9 está falando de um anjo que tem um tinteiro de escritor, né, na sua cinta, né? Ezequiel 9, verso 3, e que foi enviado a ir até Jerusalém, né, no caso na igreja, para fazer um selamento. Vai selar quem? Quem vai selar? Verso 4. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio, no meio dela, no meio de Jerusalém. Agora no livro Testemunho para os Ministros, né, na página 445, 445, temos uma declaração muito dinâmica, uma declaração muito importante sobre esse tema. Testemunhos para Ministro, a página 445. A serva do Senhor diz: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Então, claramente, a revelação que João teve sobre o selamento dos 144 mil é o mesmo evento que
Ezequiel viu em visão. Ou seja, João e o profeta, o apóstolo João, o profeta João e o profeta Ezequiel viram o mesmo evento. João viu o número dos que foram selados e Ezequiel viu, não contou o número, não falou de número, mas falou como aconteceu o evento e o que vai acontecer com aqueles que não foram assinalados ou selados. Quem foram selados? Verso 4. Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E o que vai acontecer com aqueles que não receberam a marca? E aos outros disse ele, aos meus ouvidos: ide após ele, através da cidade, e feri, não poupe o vosso óleo, nem tendes pena. Então, nesse evento, vemos o anjo selador e 5 anjos que vão seguir após ele. Segundo o verso 1, vemos 6 homens que chegam à igreja, Jerusalém, no caso. Aí vai selando, vai marcando. Quem vai marcando? Aqueles que suspiram, que gemem por causa das abominações que são cometidas em Jerusalém. Mais tarde você vai entender que está falando da nossa igreja. Não da Jerusalém antiga que foi destruída por Nabucodonosor, mas está falando do povo de Deus, da igreja de Deus agora. Vamos ler agora no livro Testemunho para a Igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, a página 211. Lembrando também da nossa declaração dinâmica, que o selamento dos servos de Deus que João viu em visão é o mesmo evento que Ezequiel também testemunhou. Ou seja, os dois foram testemunhas dessa revelação tão assustadora. Por que assustadora? Porque Deus vai selar o seu povo, vai fazer um selamento dentro da igreja adventista do sétimo dia. E todos aqueles que não estão vendo a diferença entre o que é errado, o que está certo, que estão brincando com ser crente, que estão brincando com o pecado, também vão padecer os juízos aterradores de Deus. Vamos ver o que diz a serva do Senhor com relação a esse tema. Tema muito importante. Vamos no livro agora, Testemunho para a Igreja. Testemunho para a Igreja, volume 5, a página 211. Muito importante essa citação aí. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, serão deixadas sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe no vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e comensai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, versículos 5 e 6. Siga a citação. A senhora aqui está citando a Ezequiel 9, falando do selamento que vai acontecer na igreja. Aí agora o comentário dela de Ezequiel 9, versos 5 e 6. Diz ela aí, diz o espírito de profecia. Aí vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aquele a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito.
Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do povo do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e criança, todos perecerão juntos. Ai, meus irmãos, é um dos textos mais solenes jamais escrito para o povo de Deus. Ezequiel 9 vai ser, como diz a inspiração, um evento terrível, horrendo e também assustador. Por isso a serva do Senhor diz: Ezequiel e João foram testemunha dessa tão assustadora revelação. Por quê? Porque hoje em dia ninguém está falando dessa profecia. Ninguém prega sobre isso. Ninguém está preparando o povo para um selamento de Deus. E também, após esse selamento, o que vai acontecer com aqueles que, na igreja, não no mundo, não estamos falando de Babilônia. Sabemos que as pragas vão cair sobre a Babilônia, sobre as pessoas que vão rejeitar o último apelo, a última mensagem de misericórdia que Deus vai enviar para os moradores, as pessoas que estão em Babilônia. Estamos falando aqui da igreja. Por isso aí diz no texto, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 211, diz: vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que havia ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Haviam traído o seu depósito. Por isso, na finalzinho do texto, diz assim: esses cães mundos que não querem ladrar são aqueles que sentirão, futuro, né? A justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão junto. De que lado você estará? De que lado eu estarei? Do lado dos que gemem, que suspiram por causa de todas as abominações que se cometem na igreja? Ou do lado dos que fecham os olhos, ou deixam passar, não pregam a verdade sobre o selamento e também sobre a purificação da igreja? De que lado você estará? De que lado eu, como ancião de igreja também, eu estarei? Então, meus irmãos, vamos ver aqui, mais uma vez, um texto aqui, continuando na página 211 de Testemunho para a Igreja, volume 5. Diz assim: as abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto pode ser discernido por olhos finitos. Mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se encobertos. E onde está isso? Na igreja, né? Pecados incomparavelmente piores. Porque às vezes nós vemos, talvez mini saia, talvez modas da Babilônia, maquiagem pesadas, irreverência na igreja, e também a adopção das festas desse mundo, festa junina, festa julina, festa do Natal, todas as festas estão sendo observadas nas igrejas, né? E sem medo e sem também
temor de ser repreendido. Todos festejando, acolhendo essas festas. São essas coisinhas, né, que a gente vê. Né? Falo coisinhas, só que são as coisas que nós podemos ver, podemos discernir. E aqueles que querem a purificação da igreja gemem e suspiram. Mas segundo a inspiração não está dizendo, os pecados piores, incomparavelmente piores, são os que provocavam o zelo de um Deus puro e santo, achavam-se encobertos. O grande esquadrinhador dos corações sabe todo o pecado cometido secretamente pelos obreiros da iniquidade. Essas pessoas chegam a sentir-se seguras em seus enganos, e por causa da longanimidade divina, paciência divina, por causa disso, dizem que o Senhor não vê. Misericórdia. O Senhor não vê. E depois procedem como se ele houvesse abandonado a terra. Ele, porém, irá expor a hipocrisia e revelar perante outros os pecados que ocultavam com tanto cuidado. Então, meus irmãos, o assunto do selamento dos 144 mil é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Não é um assunto para polêmicas. Porque muitas vezes pegamos esse assunto e começamos a falar, é literal, é simbólico. Aí a gente se perde nessa polêmica, criado também pelo inimigo, para distrair o foco verdadeiro do selamento. Eu não estou vindo aqui perante vocês para dizer, é literal, é simbólico. Não é meu. Eu acredito que seja literal, segundo as evidências que tenho da Bíblia e do Espírito de profecia. Mas você tem que se perguntar. Eu tenho que fazer a pergunta para mim mesmo. Serei eu selado? Será você também selado? Essa é a pergunta mais importante. Embora que o número seja literal, mas o selamento é seguido de uma horrenda matança. O selamento é seguido por uma horrenda matança. Ezequiel 9. Quando você faz a relação entre Apocalipse 7 e Ezequiel 9, o tema fica bem claro para ser discutido e estudado. Agora, para terminar nosso pequeno vídeo, vamos ler duas citações. Vou ler uma citação aqui no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, a página 266. Diz a serva do Senhor: quem subsiste no conselho de Deus a esse tempo? São aqueles que, por assim dizer, desculpam os erros entre o professo povo de Deus e murmuram em seu coração, se não abertamente, contra os que reprovam o pecado? São os que tomam atitude contra eles e se compadecem dos que cometem erro? Não, absolutamente. A menos que eles se arrependam e deixem a obra de Satanás em oprimir os que têm a responsabilidade da obra e em suster as mãos dos pecadores de Sião, jamais receberão o selo aprovador de Deus. Cairão na destruição final, na destruição geral dos ímpios. Aqui, não sei por que em português colocaram na destruição final dos ímpios. No inglês é na destruição geral dos ímpios. Quais ímpios? Não são os ímpios que estão fora. Estão falando dos pecadores que estão em Sião. Vai ser uma destruição geral dos que estão na igreja, em Sião, em Jerusalém, no caso, na igreja, estão brincando com o pecado. Vai haver uma destruição, uma limpeza, uma purificação total do joio, né, no meio do trigo. Cairão na destruição geral dos ímpios, representada na obra dos 5 homens
5 homens que tinham as almas destruídas na mão. Notem cuidadosamente esse ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Ezequiel 9, 4. Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Então, meus irmãos, para terminar esse primeiro vídeo sobre Ezequiel 9, sobre o selamento dos 144.000, eu gostaria de fazer um apelo para vocês. Vamos deixar de brincar com o pecado. Vamos buscar a santidade. Vamos procurar sermos selados pelo sinal de Deus, pelo selo de Deus. E esse selo aí não é o sábado. Como cada vez que você vai ver de Apocalipse 7, geralmente pegam Apocalipse 7 e mostram que esse selo de Apocalipse 7 é o sábado. Não é o sábado. Porque esse selamento será feito em Israel. Já guardamos o sábado. Já temos o selo do sábado por aceitar o sábado, por guardá-lo. Ezequiel 20, 20 diz: o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Você faz parte do povo remanescente. Você tem o selo do sábado, porque é um sinal. Ezequiel 20, o verso 20. É um sinal, um selo de Deus. O sábado também. Mas o selo de Apocalipse 7 é o selo que você vai receber quando você faz parte do povo e que você suspira e que geme por causa das abominações, dos pecados, das coisas ruins que está acontecendo na igreja. Se você está em contra, você quer uma igreja poderosa, pura, uma igreja fervorosa, uma igreja fervorosa para fazer boas obras, então você vai receber esse selo na sua testa, né? Segundo Apocalipse 7, o verso 4, segundo também Ezequiel 9, o verso 4. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer a segunda parte desse tema. Vamos falar o que vai acontecer. Primeiro, vemos que Deus sela o seu povo, e todos aqueles que não foram assinalados na igreja serão visitados pelos juízos de Deus. Isso que vai acontecer. Agora, depois da purificação da igreja, a gente vai ver o que vai acontecer na igreja após a purificação. Aqui, depois que Deus tirar todos aqueles que não forem selados durante o selamento dos 144.000. E só para ter uma ideia, depois do selamento dos 144.000, o profeta João viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Então aí, até a próxima. Vamos fazer o segundo vídeo para falar sobre a segunda parte do selamento dos 144.000. Deus abençoe e um feliz e ótimo sábado para todos.